Olá, meus amigos, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre espelhos esféricos. Só que agora nós vamos entrar nas equações de Gauss. Então, entra a parte matemática, as equações, os detalhes dos sinais. Prestem atenção, por favor, na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. De início, eu quero que você saiba que também será postado um material teórico no Classroom que você possa acompanhar toda a explicação e demonstração da equação. Aqui eu vou nos tópicos principais. Então você lê o material que vai ser postado e acompanhe a aula. Tá bom? Bote os dois aí juntinhos e vamos lá. Então nós vamos falar sobre equação de Gauss. Tinha botado leis aqui, mas é equação de Gauss. E aí eu preciso também que você saiba que nós vamos fazer tudo aqui por semelhança de triângulo, só que nós não vamos perder tanto tempo a isso, nós vamos direto ao tópico. Então eu tenho aqui um espelho esférico côncavo, um objeto colocado entre o centro de curvatura e o foco, e quando for construir como é que eu posso dizer? Essa imagem, eu venho aqui, raio de luz incide, reflete passando pelo foco. Foco, reflete, paralelo ao eixo principal. Então eu tenho aqui a minha imagem, objeto, imagem. Agora eu vou colocando aqui os dados que você precisa saber, tá? Quais são esses dados, professor? Tu tem que saber que a distância do objeto ao espelho eu vou chamar de P. Esse P, ele é a distância do objeto ao espelho. Bem, a distância da imagem ao espelho nós vamos chamar de P'. Então, P' é a distância da imagem ao espelho, tá bom? O que mais nós vamos fazer aqui, meus amigos? Tu precisa ver que apareceu esse Ozinho aí. Quem é esse O? É o tamanho do objeto. Preste atenção nesses detalhes. Veja que apareceu o I. Porque esse I é o tamanho da imagem. O que mais? Aqui tem um I, deixa aí. O que mais? Bem, a distância entre F e V, que eu vou chamar de um Fzinho, é chamado de distância focal. Então, esses são os tópicos que vão aparecer nas equaç'ões. O P, o P', o O, o I e o F. Só que tu precisa também conhecer os sinais. Eu estou sempre chamando a atenção dos sinais. Eu criei um exemplo qualquer aí, mas tanto do côncavo como do convexo, tu vai ter sempre o P, o P', o O, o I e o F. O que tu precisa saber? Que essa equação de Gauss, ela é representada, vou colocar assim, através desta equação aqui. Não esqueçam. 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa é a equação que tu tem que memorizar, certo? Onde o F é a distância focal, o P é a distância do objeto ao espelho e o P' da imagem ao espelho, distância da imagem ao espelho. Só que tu também precisa conhecer a expressão do aumento linear, que é, consequentemente, uma relação, como é um aumento aí, entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Só que, também, por semelhança de triângulos, tu pode chegar nessas igualdades, que I sobre O é menos P' sobre P, e que também, fazendo aqui algumas substituições nas equações, mesclando as duas que você está vendo aí, fica essa outra equação. Então, a partir de agora, eu peço que tu lembre dessas equações que estão aí no teu quadro digital, tá bom? Então, tendo em mãos essas equações, eu vou pedir alguns detalhes aqui. Vou reescrevê-las aqui, ó. 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. I sobre O, menos P' sobre P,
FF menos P. Essas são as equações que tu tem que guardar na mente. Só que também tu precisa conhecer os sinais. E para isso tu precisa saber que quando a imagem for real, P e P' tem mesmo sinal. Memorizem isso, pelo amor de Deus. Mesmo sinal. I e O tem sinais opostos. Tá bom? Então memorize esses detalhes. Quando tu vai para uma imagem virtual, tem que identificar o tipo de espelho e a característica da imagem. Tu vai ter o contrário. P e P' tem sinais opostos e o I e o O, mesmo sinal. Veja que é ao contrário do real aí, viu? Mesmo sinal. Então, esses detalhes são importantíssimos. Outro detalhe que tu tem que saber, vou puxar aqui um bocado de observação, tá? Vamos considerar o P positivo. Então, no real, o P' ele é negativo. Opa, o P' também é positivo. Vamos voltar aqui, foi um detalhezinho. Então, cadê? Era outra coisinha que eu ia fazer aqui para vocês. O P', ele também é positivo, tá? Porque tem o mesmo sinal, não é isso? Então, P' também é positivo. O que eu queria chamar a tua atenção, é que aqui o nosso O, vamos considerar ele positivo. Então, o I será negativo, ó. I e O tem sinais opostos. No virtual, aí sim, eu troquei, mas peço perdão, estou aqui de novo. O P é positivo e o P' é negativo. Tá bom? E outro detalhe que tu tem que saber, outro detalhe, cadê outro detalhe? Vamos aqui anotar mais um pouquinho. Vejam que os sinais que podem mudar, chamando logo a tua atenção, ó, é o I, se a imagem for real, e o P' se a imagem for virtual. Mas também tem outro detalhe, ó. Se o espelho for côncavo, a distância focal é positiva. Mas se o espelho for convexo, a distância focal é negativa. Então, observem que os sinais que podem mudar é o I, o P' e o F. Tá bom? Então, esses são os detalhes que tu precisa memorizar. Tu tem que ler a questão, saber se a imagem é real ou virtual. Se a imagem for real, tome cuidado com o I, se tu for usar alguma questão que tenha o tamanho da imagem. Se tu leu a questão e deu a entender que a imagem é virtual, tu tem duas situações para virtual, né? Pode ser côncavo ou convexo, então identifica também o tipo de espelho. É importante que tu saiba que o P' ele é negativo. Então, cuidado com isso. E ao identificar o tipo de espelho, observe que no convexo, a distância focal ela é negativa. Então, quais são os sinais que podem mudar nas nossas equações? Quais são os sinais? O sinal do I, ele pode ser negativo. O sinal do P' e o sinal do F. Quando é que o meu I vai ser negativo, professor? Quando a minha imagem ela for real. Quando é que meu P' vai ser negativo, professor? Quando a minha imagem ela for virtual. E quando é que a distância focal vai ser negativa, professor? Quando o espelho for convexo. Então, esses são os detalhes que tu tem que guardar para poder utilizar estas equações que estão sendo ministradas agora, que tu vai receber um material para memorizar, aprender as demonstrações, mas a base está aí. Você vai receber também, pessoal, uma lista de exercício que trata desse conhecimento aí e, consequentemente, vai ter que exercitar. Então, meus amores, um abraço, tudo de bom para vocês.